graça e a paz, irmãos. Eu espero que vocês estejam muito bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra do reino, um devocional, um momento íntimo meu, que agora vai chegar até o seu lar, até o seu coração. Então, eu vou pedir para o Senhor Jesus estar à frente disso através de uma oração e declarar que o Espírito Santo tem liberdade para me usar como um instrumento, tá bom? Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Pai, estou aqui, Senhor, como sua serva, Pai, mais uma vez gravando este momento íntimo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que neste momento, Senhor, não sejam apenas as minhas palavras, que eu seja um instrumento, Senhor, usado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha trazer, em nome de Jesus, consolo, renovação, Senhor, libertação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu declaro, Pai, que o Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, para conduzir isto da maneira que o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem, uma das minhas passagens favoritas da Bíblia. E como todas as minhas passagens favoritas, ela tem relação com um louvor. O louvor se chama Vai Ter Virada, da Amanda Ferrari. E ele fala sobre o livro de Esther, né? Então eu vou dar uma pequena pincelada na história para que vocês possam entender. Antes de mais nada, eu quero ler aqui em Esther, no capítulo 6, versículo 6 também, que diz assim: E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja a honra o rei se agrada? Então Amã disse ao seu coração: De quem se agradaria o rei lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: Para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entrega-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoa-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, para vocês entenderem, eu vou dar uma pincelada na história. Amã, ele era um ministro do rei, muito chegado ao rei, muito achegado ao rei. E Amã odiava os judeus, odiava. Ele não gostava dos judeus e ele achava que todos os judeus deveriam ser exterminados. Esther, ela era a esposa do rei Assuero. Só que Esther escondeu inicialmente as origens dela. Esther também era judia. E ela recebeu um conselho do seu primo Mardoqueu que ela escondesse essa origem dela judia, né? E aí o que acontece? Amã, ele odiava o povo judeu e ele conseguiu que o rei lhe desse poderes para que ele pudesse mandar matar todo o povo judeu. Tá lá no livro, também aqui no livro de Esther, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 8, fala assim, ó: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que os fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que lhe bem parecer aos teus olhos. Ou seja, Amã conseguiu convencer o rei que este povo era um povo que merecia morrer. E aí o rei lhe deu poderes para que mandassem executar todo o povo judeu. Quando isso aconteceu, chegou aos ouvidos de Mardoqueu, que era o primo de Esther. E Mardoqueu se tomou de um luto muito grande pelo seu povo. Ele se vestiu com roupas de trapo, tá aqui ó, na palavra,
No capítulo 4, versículo 1 diz: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Ou seja, ele ouviu que todos os judeus seriam executados, ele se vestiu com roupas de saco e ele foi até a porta do rei. E aí, chegou aos ouvidos de Esther que isso tinha acontecido. E o que Esther fez? Ela mandou roupas para Mardoqueu, para eles se vestissem adequadamente para estar diante do rei. Porém, ele se negou a se vestir, porque ele estava em grande luto pelo seu povo. Então, Esther mandou um recado para Mardoqueu. Falou: olha, Mardoqueu, nas minhas palavras, tá, gente? Mas eu aconselho vocês a lerem, mas é só para chegar onde eu quero. Mardoqueu, eu preciso da sua ajuda, porque em oração, para que eu possa ir a favor do meu povo. Faz muito tempo que eu não consigo, que eu não falo com o rei. Então vamos entrar em um jejum de 3 dias, sem beber e sem comer nada. Você daí, eu daqui. E aí eu vou ter uma estratégia para que eu possa vir a favor do meu povo. E assim se fez. Acontece que antes disso tudo acontecer, Mardoqueu, ele tinha ouvido 2 eunucos do rei há um tempo atrás. Esses eunucos estavam conspirando contra o rei, eles estavam planejando matar o rei. E ouvindo isso, ele contou para Esther, que contou para o rei. Aqui na palavra, aqui no capítulo 2, no versículo 21, desculpa. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 camareiros do rei, dos guardas da porta, Bigitã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Ou seja, há um tempo atrás, Mardoqueu tinha dado um livramento de morte para o rei Assuero. Só que o rei nada fez. Ele não agradeceu, nada se fez. Só que nesse 3º dia do jejum proposto por Esther, Deus incomodou o rei em seus sonhos e ele não conseguia dormir. Ele estava com uma insônia, não conseguiu dormir. E aí o que ele fez? Ele chamou os seus servos para que lesse crônicas para ele, para que ele pudesse conseguir dormir, vir a ter sono. E aí, nessas crônicas, aqui na palavra diz, no capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigitã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar a mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ou seja, Deus trouxe a lembrança do rei, esse evento, e ele perguntou: o que nós fizemos para agradecer Mardoqueu sobre isso? E os servos não leram lá, procuraram e nada havia se feito. Isso foi no 3º dia do jejum. Nesse 3º dia, Esther conseguiu que o rei a ouvisse, né? Chegar até o rei. E aí ela falou assim, o rei falou a ela: Esther, o que você quer? O que você deseja? Me peça o que você quiser. Até metade do reino eu te dou. E aí Esther falou: eu quero um banquete, que um banquete seja servido, onde eu, o rei e Amã estejamos presentes desfrutando do banquete. E ele falou: ok, prepare a Amã, então chame a Amã e fale que a Esther está pedindo que nós preparemos um banquete
e que ele participe. E aí aconteceu isso. Amã ficou todo feliz, porque ele era muito querido pelo rei. O rei honrava muito Amã, tanto que ele exigia e havia dito que todo mundo deveria se curvar perante Amã, porque Amã era digno de toda a honra também. E aí, Mardoqueu não se curvava perante Amã. E aí, Amã ficou todo feliz, soube que Esther queria que ele participasse desse banquete, e ele saiu do palácio após receber, né, essa notícia, para ir falar para os seus desse convite de Esther, e para falar: nossa, eu sou super querido pelo rei, e a Esther, e eu vou participar de um banquete. E aí aconteceu que, ao sair, ele se deparou com Mardoqueu, que estava na porta. E Mardoqueu não se prostrou diante dele. E ele ficou muito irado. E ele chegou na casa dele, contando as boas novas, né, para sua esposa e para os seus servos. E também contou da audácia de Mardoqueu. E a esposa disse: constrói uma forca aqui em casa. E amanhã, quando você chegar lá no banquete, você pede para o rei, para que o rei permita que você enforque ele. Em outras palavras, você está cheio de moral com o rei. É só você pedir para enforcar ele e o rei vai conceder o seu desejo. E aí ele foi, mandou construir a forca e construíram a forca. E aí, voltando aqui para a palavra, o rei perguntou: o que nós fizemos para agradecer? E aí ele disse, e os servos falaram: coisa nenhuma lhes foi feito. E aqui no versículo 4 diz: então o rei disse: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E aí, versículo 5: e os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse ao rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? São os versículos que eu li. Então, o rei perguntou a Amã: o que eu devo fazer para alguém cuja a honra ao rei se agrada? E Amã, cheio de moral, cheio de pensar que era sobre ele que o rei estava falando, falou: o que será que ele quer dizer com isso? Bom, eu vou falar para ele que se ele quer agradar alguém, que deve ser eu, veste ele com as roupas reais, coloca a coroa na cabeça dele, coloca ele sob o cavalo real e sai gritando pelas ruas: este é o homem cujo rei se agrada. Eis aqui o homem que o rei se agrada. Porque ele pensava que tudo isso ia ser feito para ele. Só que aqui entra a virada de Deus. Aqui no versículo 10, diz assim, capítulo 6, versículo 10: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu, e o levou pelo cavalo pelas ruas da cidade, gritando: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Olha que tremendo, olha que tremendo. Amã perseguia Mardoqueu. Amã construiu uma forca na sua casa para matar Mardoqueu. E o que aconteceu? Ele teve que honrar Mardoqueu pelas ruas da cidade, com as vestes real, com o cavalo real, com a coroa real, gritando para todo mundo que ele era o homem cujo rei se agradava. Olha que palavra mais edificante. O Amã que te persegue vai ter que te honrar. E não parou por aí, não. Amã fez tudo isso. E aí, aqui a palavra continua. Ó, no versículo 12. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta.
triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe havia sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Lá no capítulo 7, versículo 1 diz: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia do banquete do vinho: qual é tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para que nos destruíssem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Ou seja, chegou lá, o rei perguntou a Ester: Ester, o que você quer? O que você deseja? Me pede o que você quiser no banquete, né? E eu vou te dar. E o que a Ester fez? Estou pedindo, rei, pela minha vida e pela vida do meu povo. Por quê? Tinha uma lei de que todos os judeus deveriam ser mortos. Só que Ester era judia e o povo dela. E ela estava pedindo pela vida dele. Aqui no versículo 5 do capítulo 7 disse: então o rei Assuero disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? Ou seja, o rei queria saber quem é a pessoa que que estava ameaçando o povo da amada dele. E no versículo 6 disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Ou seja, ele falou: quem está ameaçando o meu povo e a minha vida é Amã. E aí o rei ficou furioso. Ele falou: mas como assim? O que o Amã, que você está me dizendo, Amã está querendo acabar com o seu povo, acabar com o povo da minha amada? E aí, mais uma virada acontece. Aqui eu aconselho vocês a lerem toda a história, mas eu vou resumir porque já tem bastante tempo. O que aconteceu? O rei ficou furioso e um servo que estava lá falou assim: rei, existe uma forca que Amã construiu para que Mardoqueu fosse morto. Ele ia pedir a sua bênção para que você permitisse que ele enforcasse Mardoqueu. Use esta forca para enforcar Amã. E foi isso que aconteceu. A palavra aqui diz, no versículo 10, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, Amã perseguia Mardoqueu. Amã construiu uma forca para matar Mardoqueu. Porém, Deus ele é tão tremendo que ele não só livrou Mardoqueu da morte, ele fez Amã, que era o seu perseguidor, honrar Mardoqueu por toda a cidade, gritando para todo mundo que ele era um homem cuja o rei se agrada. E a forca que Amã construiu para matar Mardoqueu foi a mesma forca que ele foi morto. Porque é assim que Deus faz. Deus honra aquele que ama, aquele que lhe ama. E aquele que persegue, o Amã que te persegue, ele vai ter que te honrar. Ele vai ter que divulgar as suas vitórias, porque maior é Deus que luta por aqueles que nele creem, aqueles que nele honra, aqueles que nele espera, do que qualquer outro que tenta contra a vida de qualquer um que está firmado na rocha de Deus. E é aqui, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Eu gostaria que tivesse sido mais breve, mas você que ficou até o final, tome posse dessa palavra. Aquele que te persegue vai te honrar, porque Deus é contigo. Amém? Até o próximo devocional, pessoal. Fiquem na paz.